Então agora vamos começar a resolver os problemas de otimização mais conhecidos com algoritmos genéticos. O primeiro deles vai ser o problema da mochila. Então aqui nós temos a função de avaliação, que é a mesma usada para as outras meta-heurísticas. Então nós vamos fazer o somatório de todos os valores dos objetos multiplicado pelas variáveis de decisão e vamos subtrair desse gama, que é o somatório de todos os valores, né, multiplicados pelo máximo entre zero e aqui o que passar do peso máximo da mochila. Nesse primeiro exemplo nós temos o peso máximo da mochila igual a 20, então nós temos 6 objetos possíveis. Então aqui nós vamos ter os indivíduos, né? Nós temos aqui esses 4 indivíduos e nós vamos fazer a função de avaliação para cada um desses indivíduos. Então aqui nós calculamos o valor do F1, deu 8, a função de avaliação do indivíduo 2 deu 2, do 3 deu 7 e do 4 deu 10. Então, aqui nós temos todos os valores delas, o somatório deu 27. E fazendo aqui 8 dividido por 27, aqui nós temos o primeiro percentual, P1, P2, P3 e P4, para você fazer o método de escolha para fazer a roleta. Então, aqui nós temos o indivíduo 1, o 2, o 3 e o 4, nessas regiões aqui desse gráfico de setores. Para fazer a seleção dos indivíduos, nós fazemos que nem anteriormente naquele problema de variável inteira. Então aqui nós sorteamos um número, por exemplo, N1 deu 0,77. Então esse é o espaço do indivíduo 4. Se o N2 deu 0,53, é o espaço do indivíduo 3. Então esses dois são os indivíduos que nós vamos fazer o primeiro parzinho para fazer cruzamento. E aqui o N3 e o N4, com esses números aqui, nós vamos ter o espaço do indivíduo 2 e do indivíduo 3. Então, com esses indivíduos aqui, nós vamos fazer os cruzamentos. Então, se nós escolhemos dois números aleatórios, por exemplo, deu 1,88 e 4,3, onde esses números aqui eles são entre 0 e o número de bits menos 1. Então, aqui nós temos 6 bits, então seria entre 0 e 5. Se deu 1,88, nós vamos fazer o cruzamento aqui, o primeiro ponto de cruzamento entre o segundo e o terceiro bit, e 4,3 seria entre o quarto, quer dizer, entre o quinto e o sexto bit. Então, fazendo esses elementos aqui, esses cruzamentos, então essa parte aqui do primeiro elemento vai virar a parte do segundo e o contrário também, essa parte do segundo vai virar a parte do primeiro elemento. Então aqui nós vamos ter os primeiros indivíduos do processo de cruzamento. Indivíduo 1 e indivíduo 2. Então aqui no segundo par, entre o indivíduo 2 e o 3, aqui nós vamos fazer o sorteio de números aleatórios para fazer os pontos de cruzamento. E aqui nós vamos ter a troca de material genético entre o indivíduo 2 e o 3, que vão formar os novos indivíduos da população, que vão ser os indivíduos 3 e 4. Então aqui nós vamos ter a nova população depois de fazer a mutação. Então a mutação, a gente sorteia lá um número entre 0 e 1, então se esse número der maior do que meio, a gente faz a mutação. Então nesse caso deu um número maior do que meio, daí você sorteia o bit que vai ser feita a mutação, a troca do valor. Então aqui no caso, se der o quarto bit, né, o número 3,77 correspondendo ao quarto bit, faz a troca aqui do valor. Então esses dois aqui não tiveram mutação, porque os valores ficaram menores do que meio. E no quarto indivíduo nós temos aqui um número maior do que meio, onde o número N2 deu 2,8. Então a gente pode fazer a troca do valor do terceiro bit. Então aqui nós temos a nova população. Com esses novos indivíduos, nós temos estes valores de fitness que estão calculados aqui. E fazendo novamente as contas aqui das probabilidades de escolha, nós colocamos esses novos indivíduos na roleta e fazemos tudo novamente. Sorteio aqui desses números para a escolha dos indivíduos que vão fazer os pares para os cruzamentos. Nesse caso estão sendo feitos cruzamentos com 2 pontos.
Depois você sorteia com esses números aleatórios quais são os pontos de cruzamento e faz a troca de materiais genéticos para esses novos indivíduos. Então aqui tem uma situação interessante, onde a gente vai ter um número que vai passar aqui do valor aqui. Então ele seria como se fosse um ponto de cruzamento só, que pode acontecer. E aqui nós temos a mutação. Então fazendo a mutação nós temos esses novos indivíduos e pelo método geracional nós fazemos a substituição de toda a população. Então essa seria a aplicação do algoritmo genético para resolver o problema da mochila. Então para fazer a aplicação do algoritmo genético para resolver o problema do caixeiro viajante, nós podemos criar os indivíduos sendo rotas factíveis. Então seriam rotas onde você não tem repetição de cidades. Nesse caso aqui, como todos os arcos aqui eles são possíveis, né? Então nós não temos restrições em relação a arcos onde você tem custo infinito, por exemplo, que você não tem ligação entre duas cidades, por exemplo, né? Então nesse caso a gente pode colocar uma sequência qualquer, onde o primeiro vértice ele é repetido, né? E aqui nós temos uma sequência onde não tem repetição de pontos, né? De vértices. Então aqui nós vamos usar a mesma lógica. Nós vamos calcular agora, é um problema de minimização. Então nós vamos ter que adaptar um pouquinho aqui, porque o fitness agora, ele vai ser feito assim, quanto maior o fitness, melhor a solução. Então como é um problema de minimização, a gente pode pegar o máximo dessas rotas aqui, a rota máxima que seria 19, pegar o máximo mais 1 e subtrair do valor da rota. Dessa forma, nós vamos ter que as melhores rotas, elas vão ter o valor fitness melhor, então que são as rotas mais curtas. Nesse caso aqui, a melhor rota é do indivíduo 2, que tem o valor 16, que é um valor para você minimizar o valor da rota, né? Então aqui esse indivíduo 2, ele vai ter um fitness melhor. E aqui nós temos essa primeira adaptação. Com essa adaptação a gente coloca os indivíduos aqui na roleta e nós vamos fazer uma codificação um pouco diferente. Agora você não vai ter somente número 0 e 1. Então aqui nós temos as sequências das rotas, sorteamos os números aleatórios que vão definir os pares, que vão fazer os cruzamentos, né, que se você vai fazer os cruzamentos entre esses indivíduos, né. Então, fazendo aqui esses aleatórios, você vai ter o indivíduo 1 e o indivíduo 3 fazendo esse primeiro cruzamento, e o indivíduo 2 e o indivíduo 1 fazendo esse segundo par para fazer cruzamento. Então, sorteando números aleatórios, você coloca onde estão os pontos de cruzamento. E agora tem mais uma adaptação, porque para você criar novos indivíduos e não ter repetição de vértices, quando você faz essa troca aqui do 3 e o 4 e do 4 e o 5, entre essas duas rotas, esses vértices não podem fazer repetição, porque você tem o 3 aqui que vai ficar repetido também. Então você pode fazer uma análise para ver qual é o vértice que foi retirado, né? Então nesse caso aqui, o vértice que vai faltar nessa rota aqui, que seria o vértice que foi retirado, que é o 5, você coloca no lugar da posição do vértice 3 que estava aqui. E a mesma coisa acontece aqui. Se você fizer simplesmente a troca e colocar o 4 e o 5 aqui, você vai ter uma repetição. Então o vértice 5 que está aqui, ele vai ficar repetido. Então nessa posição aqui, como vai entrar o vértice 3 nesse indivíduo 2, você vai trocar e vai colocar o 3 aqui no lugar do 5, para não haver essa repetição nessa rota. Então, nesse caso aqui, nós temos apenas uma troca sendo feita depois de ser feito o cruzamento. Nessa segunda análise aqui, do cruzamento entre o indivíduo 2 e o indivíduo 1, nós fazemos também a definição onde são os pontos de cruzamento. E fazendo a troca de material genético, agora nós temos dois vértices repetidos. Então, quando você substituir o 3 e o 4 aqui, nós temos o 4 aqui e o 3 aqui também na rota. Então, para não ficar uma rota infactível, a gente pode fazer a substituição entre esses vértices que vão entrar. Então, eles vão fazer parte do novo indivíduo, eles vão entrar no lugar do 4 e do 3. Então, vai ficar o vértice 1 aqui e o vértice 6.
E aqui, quando você faz essa substituição aqui, o 6 e o 1, eles vêm aqui para o indivíduo 4, para que não fique infactível também, você vai colocar no lugar do vértice 1 e do vértice 6, você vai colocar esses vértices que estão entrando aqui, que são o 3 e o 4. Então, dessa forma, a gente tem os novos indivíduos na rota. Então, assim, nós fazemos também a mutação. Então, para fazer a mutação, sorteamos lá os números aleatórios. Se der um número menor que meio, não é feita a mutação. E se for feita a mutação, a gente pode fazer a troca de dois vértices. Você pode sortear dois números. Por exemplo, o número N1 deu 3,2, então é o quarto bit. O número N3 é o 0,71. Então, nesse caso, a mutação para o caixeiro viajante é fazer a troca desses vértices. Então, você teria aqui o 4 e 1 nessa sequência aqui, ele está no primeiro bit, o 4 está no primeiro bit e no quarto bit está o 1. Você vai trocar a posição de cada um deles. Então, essa é a adaptação para fazer a mutação, para você não ter o risco de ter uma solução infactível para o caixeiro viajante. Então, aqui com as novas trocas ali, com as mutações e com os cruzamentos, você substitui toda a população e tem aqui os novos indivíduos, que nós fazemos tudo novamente. Com esses novos indivíduos, você calcula a probabilidade de escolha de cada um deles. Também lembrando da minimização aqui, que você vai ter que fazer duas fases, né? Primeiro você faz o cálculo das rotas, depois você faz essa conta aqui, do máximo mais 1 menos o valor da rota, para ter as rotas mais interessantes, que são aquelas com valores menores, né? Que seria, por exemplo, essa rota 4 aqui, seria a melhor de todas, com maior probabilidade de escolha. E essa rota, por exemplo, a 2, que é a pior dessa geração, ela vai ficar com a probabilidade menor de ser escolhida. Aí você coloca na roleta e faz tudo novamente, né? Com os dois pontos de cruzamento, faz as trocas, com os vértices repetidos aqui, no caso o vértice 3 aqui vai ficar repetido, daí você faz a troca, e nesse caso aqui com o vértice 2 também você faz a troca e tem esses novos indivíduos. Nesse caso aqui, como os pontos de cruzamento eles ficam próximos e você só faz troca de um vértice por rota, está mais fácil de fazer essa troca, né? Então aqui você tem o 6 e o 5, que também fazem repetição, daí você faz a troca na posição do 5 e do 6, para não ter risco de ter uma solução infactível. E aqui novamente as mutações, né? Então se os valores aqui de N1 eles dão maiores do que 1, você faz a mutação e faz a troca de arcos para ter os novos elementos da população. Então assim que nós fazemos a aplicação do algoritmo genético para o problema do caixeiro viajante. Então, outro problema que nós podemos resolver com o algoritmo genético seria das p-medianas. Então, nós podemos fazer as p-medianas sendo vetores, onde você escolhe p vértices possíveis, que são os possíveis para fazer a escolha dessas medianas. Então, aqui nós temos o custo de cada uma dessas escolhas, de cada um desses conjuntos, que vai ser o somatório dos Ws, que são os pesos de cada vértice mediano escolhido, multiplicado pelo mínimo entre as distâncias dos vértices que não são medianas até os vértices das medianas. Então, você vai fazer esta conta, lembrando que é um problema de minimização, também você vai minimizar os custos para definir essas medianas. Então, aqui nós temos um exemplo que nós temos 6 vértices. Aqui são os pesos de cada um dos vértices, são 6 possíveis escolhas. Aqui são as distâncias entre esses vértices. E aqui nós temos 5 elementos que são as medianas, os conjuntos medianas. Então aqui nós vamos fazer um problema de escolha de 4 medianas. Então cada solução é a escolha de 4 vértices, não podem ser repetidos. Então são 4 vértices diferentes que vão formar as medianas entre esses 6 vértices. Então aqui são os pesos e a matriz de distâncias. Então aqui nós temos com essas escolhas, então aqui com o primeiro conjunto R1 do primeiro indivíduo, nós temos o primeiro custo. Então ele é calculado como o W2, então aqui nós não temos o vértice 2, então é entre
o peso 2 aqui do vértice que não é mediano, vezes a distância mínima entre os vértices medianos, então é o 1, o 3, o 5 e o 6, e o vértice 2. E outro vértice que não é mediana dessa solução aqui é o 4, então a gente pega o peso 4 vezes o mínimo entre as distâncias entre esse vértice 4 e os vértices mediana, que são 1, 3, 5 e 6. Então nós estamos escolhendo aqui 4 vértices para ser solução. Então, como se você tivesse aqui a probabilidade de escolha de algumas posições, alguns pontos, por exemplo, para construir escolas, construir hospitais, onde você tem essas probabilidades entre 6 vértices, você vai escolher 4 deles. Então aqui o primeiro custo deu 11, no segundo custo aqui nós temos o vértice 3, ele não é mediana dessa solução, então a gente vai pegar o W3, o peso dele, vezes a distância mínima entre ele e os vértices mediana, que são o 2, o 4, o 6 e o 1. Aqui não existe ordem, então são 4 vértices escolhidos aleatoriamente, sem repetição. O outro vértice que não é mediano aqui, que é o 5, né? Então a gente pega o W5 vezes a distância mínima desse vértice com os vértices dessa solução aqui, os vértices medianos. Então aqui nós temos o custo 14. E assim sucessivamente. Então com esses custos aqui a gente pode fazer o fitness da mesma forma do que feito do caixeiro viajante. A gente pega o máximo mais 1 menos o custo para você ter as soluções mais interessantes com maior probabilidade de escolha. Então aqui nós vamos fazer a distribuição desses indivíduos, né, com esses respectivos percentuais. E aqui você vai fazer a seleção dos indivíduos. Então, da mesma forma, você vai fazer o sorteio de números aleatórios para você definir. Por exemplo, o R1 e o R5, respectivamente desses dois números, são os primeiros elementos que você vai fazer cruzamento. E depois você vai pegar dois outros números para fazer um segundo par para fazer cruzamento, que deu aqui o R4 e o R3. Então agora você vai fazer um pouquinho diferente, agora porque se você fizer um ponto de cruzamento e fizer a troca, como aqui a ordem não importa, você vai ter soluções infactíveis mais facilmente. Então a gente pode pegar pela diferença. Então aqui, nessa primeira solução, quais são os vértices que não são medianas, que não estão aqui, que seriam os vértices 2 e 4. E aqui seria o vértice 1 e o vértice 5. Entre esses dois aqui que você pode fazer aquele cruzamento. Você pode fazer, por exemplo, o cruzamento entre as primeiras partes aqui. Então, onde você tiver o vértice 1 dessa solução, você vai trocar por 2. Onde você tiver o vértice 2 aqui, você vai trocar pelo vértice 1. Assim você vai fazer a combinação do material genético entre essas soluções para você ter os novos indivíduos aqui, que são as soluções do problema de P-medianas. Então aqui você vai ter o primeiro indivíduo, aqui você vai ter o segundo indivíduo. E agora você pode fazer da mesma forma com esses dois indivíduos aqui, que são as duas soluções para o problema de P-medianas. Você pode ver quais são os vértices que não são medianas desse, que são o 2 e o 3. E aqui os vértices que não são medianas, que não estão aqui, são os vértices 1 e 4. Você pode fazer da mesma lógica lá, você pode fazer a troca desses dois indivíduos aqui, ou dos dois primeiros, ou dos segundos aqui. Então, onde você tiver o vértice 3 dessa solução, você vai trocar por 4 e o contrário também, para você ter os novos dois indivíduos. E para fazer a mutação, você faz da mesma maneira. Então, se você tiver um número N1 for maior do que meio, você faz a mutação. Então, nesse caso aqui, você pode sortear um deles, por exemplo, 0,21 é do primeiro bit, e você pode criar um número aleatório que você faz a troca pelo número que der aqui, arredondado para cima, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você tinha o valor 2, aqui o vértice 2, ele vai ser trocado por 4. Se for gerada uma solução com repetição, você pode sortear novamente até você ter uma solução factível. Então, nesse caso aqui, que deu um número maior do que meio, você vai fazer o sorteio aqui de um número aleatório, por exemplo, 1,3 é respectivo do segundo bit. Se der 1,61, número N3, você vai fazer a troca pelo número 2. Então ele era o número 3 e virou o número 2. E esses dois aqui não sofrem mutação porque esses dois números ficaram menores do que meio. Aqui nós temos a nova população,
os custos calculados da mesma forma, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o vértice 2, que não está nessa solução, então você calcula o W2 pela distância dele para esses vértices da solução mediana. E aqui a mesma coisa do vértice 3, que não está nessa solução, calcula a distância do vértice 3 para todos esses vértices da solução do problema de P-medianas. Aqui você tem os custos, calcula os fitness e faz tudo novamente. Então aqui você tem as novas soluções, aqui você coloca na roleta e faz aqui a escolha. Por exemplo, deu aqui o R2 com o R5, com essas duas soluções aqui. Agora você só tem a diferença de dois vértices, onde você pode fazer o cruzamento, então é só trocar o 2 pelo 3 desses dois indivíduos. Aqui nesse caso aqui, a diferença aqui é do 3 e do 5, e do 2 com 1. Então aqui você pode fazer a troca desses dois segundos elementos, ou dos primeiros. Também você pode criar um número aleatório que define quais são os que vão ser trocados, e faz os novos indivíduos serem criados pelo cruzamento. A mutação aqui não é feita para esses dois indivíduos, é feita somente para esse indivíduo aqui, que você faz o sorteio aqui do número N2, que é 3,15, então é respectivo ao quarto bit, e o número deu 0,33, então você vai arredondar para 1, é uma solução factível, então ela é aceita. E aqui, no segundo caso de mutação, se der o 0,55 é respectivo ao primeiro bit, então é o primeiro vértice mediano que vai ser trocado. Com esse número N3 aqui, 4,33, é trocado pelo 5. Também não tem repetição de vértices, então essa solução também é aceita.